Vou te ensinar a forma mais fácil de aplicar o visto de saúde, uma forma que todo mundo pode conseguir aplicar. Se você notar aqui o meu YouTube, a minha intenção tem sido facilitar as coisas para as pessoas. O visto de procura de trabalho vai acabar, não sei, também já se começou a falar nisso na semana passada. E eu costumo alertar as pessoas que a AIMA está a mudar, o governo português está a mudar, a imigração para Portugal está a mudar. Uma forma de aplicar o visto de saúde que todo mundo consegue aplicar. Use o raciocínio para entender as coisas que eu vou falar nesse vídeo. Se você não raciocinar, você não vai entender. Porque nem tudo que eu vou falar é direito, porque você já sabe como é que funciona. Chamam de game, né? Eu não sei o nome que dar aqui. Mas é assim. Não que o teu filho vai ficar doente, mas uma criança doente. Uma criança doente, para ser tratada fora do país, ela tem a obrigação de ter um acompanhante, pai, mãe, tio, ok, raciocina. Uma criança doente que não precisa de agendamento para dar entrada, que para viajar tem que ter um acompanhante. O acompanhante vai usar como método de dar entrada sem agendamento ou por e-mail o facto de ter a criança doente que precisa de ter um acompanhante. Esta criança só vai precisar de um laudo médico. O médico vai ter que dar um documento a dizer que a criança tem aquela doença, diagnóstico, e depois tem que ter um documento que diz que a criança precisa ser mesmo tratada em Portugal. Ainda que seja um adulto, tem direito a acompanhante. Se for uma criança, tem obrigação e não direito. Raciocina, vais entender o que eu estou a falar e vais conseguir aplicar daqui a 2 meses o próprio visto de saúde para a tua criança, para você ser o acompanhante. Fora que já vai livrar de agendamento e que já tem o direito de acompanhante como obrigação, ainda tem o facto de que essa criança vai pagar 30% de tudo aquilo que um adulto paga 100% e que um idoso paga 50%. Ou seja, do jeito que você trata o teu visto de saúde, veja só, tudo que você vai pagar 100%. A criança vai pagar 30% na maioria das coisas e por sinal as mais caras. Raciocina para entender o que é que eu estou a falar. E precisa ter uma consulta marcada em Portugal. Como é que você vai marcar essa consulta? Marca na internet. Se você tem algum conhecido em Portugal, te facilita, desde que seja um hospital oficial, oficialmente reconhecido em Portugal. Os comunitários de campanha não servem, deve ser oficialmente reconhecido. E sabe que Portugal tem isso em tudo quanto é canto. Então, se você raciocinar, você vai conseguir entender o que é que eu estou a falar. Uma criança doente, entende, né? Raciocina e acompanha o meu pensamento. Precisa ter uma consulta marcada em um hospital oficialmente reconhecido em Portugal. E você precisa de ter a comprovação médica de Angola. O médico tem que te dar um laudo, Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique. O médico tem que te dar um laudo a dizer que você deve ser especificamente tratado no exterior. Não precisa especificar Portugal, só precisa especificar exterior. Fora isso, você tem que ter um diagnóstico que diz que você tem aquela doença, seja o pai, seja a mãe, seja outra pessoa. Normalmente é melhor que seja o teu bebê ou o teu filho a ser a pessoa, né? Já tem esse diagnóstico, ou seja, a criança vai pagar 30%, você só precisa ter esses documentos que se consegue. E fora isso, a criança ainda vai ter que levar um acompanhante, ou seja, se o processo da criança for aceite, o acompanhante também vai ser aceite. Fora isso, a criança consegue dar entrada sem precisar de agendamento, ou seja, o adulto vai ter que ter agendamento, mas o adulto tem a obrigação de ir porque tem que acompanhar a criança. Se você usar o teu raciocínio, você vai perceber o que eu estou a querer falar aqui.